aqui, porque tem uma palestra hoje aqui no auditório da Univap, aqui em São José dos Campos. Vereador Wagner Balieiro, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham aqui no CINCT. Novamente, agradecer o espaço aqui no CINCT, que sempre é um espaço aberto a todo esse debate. Cumprimentar o Márcio pela oportunidade que nos está dando aqui da sua visita em São José dos Campos. Hoje à noite nós vamos ter, às 19 horas, lá no Teatro Univap, um evento aberto à população. Então, tanto a comunidade acadêmica, mas também a toda a população. Não há necessidade de uma inscrição prévia. Tem bastante gente me perguntando isso. Então, já adiantar aqui que não tem necessidade de inscrição prévia. Pode ir. É um evento às 19 horas no Teatro Univap, que fica ali na Faculdade de Direito, bem no centro da cidade, para a gente debater um pouco dos desafios da democracia e o mundo pós-neoliberal. Esse é o tema da palestra. E aí aproveitar para dar uma provocada aqui também, Márcio, porque eu acho que essa dificuldade de hoje ter o debate é uma situação que torna mais difícil da gente falar dos caminhos do Brasil, porque hoje a democracia está em risco. Você tem uma situação de intolerância, ou muitas vezes de você não poder debater a política está tão jogada como se fosse algo tão ruim, que ela está deixando de ser um instrumento que a população tem para fazer as transformações e os debates, até para discutir quais caminhos que nós vamos querer ter para o Brasil, para a nossa sociedade, nos próximos anos. Então, eu acho que o resgate da democracia, o resgate da possibilidade da gente debater e conversar sobre as perspectivas que nós temos que ter para o Brasil, é algo que a gente precisa buscar fazer acontecer, mesmo nesse clima adverso. Existem pessoas, existem instrumentos que vão alimentando essa situação de intolerância, e nós temos que fazer a contracorrente. Mas nunca foi tão necessário quanto agora debater os problemas do Brasil. Conosco, o presidente Ivanil Eriziário, presidente aqui do CINCT. Presidente... Cumprimentando os nossos web ouvintes, o professor Postman. O senhor vindo lá do ITA, eu queria lhe dizer o seguinte: o ITA hoje tem um déficit de mais de 52 professores, tem o seu corpo de profissionais de apoio que vai perder a força de trabalho, a metade da força de trabalho atual até o final de 2020, e nos últimos 30 anos perdeu 3/4 dessa força de trabalho. Os institutos públicos de pesquisa brasileiros, dos quais eu tenho informações, porque sou o secretário nacional do Fórum de Entidades dos Institutos Públicos de Pesquisa Brasileiros, perderam 3/4 da sua força de trabalho nos últimos 30 anos. Ali no DCTA, onde se insere o ITA, aliás, o ITA foi o primeiro instituto que deu origem a todo o departamento, nós chegamos a ter 4.309 servidores em 87. Hoje eles são menos de 1.600 e até 2020 serão por volta de 890. Isso baseado não em estatísticas preditivas, mas em dados reais que envolvem a idade dos servidores e o tempo de contribuição, ou seja, quando adquirirão todas as condições e atenderão todos os critérios para a aposentadoria. E em se falando de futuro nesse país, encarar o abandono dos institutos públicos de pesquisa é um grande problema. Professor, está aí as apresentações, o senhor escuta no dia a dia do Brasil, são só reclamações a respeito da nossa economia. Agora, o Brasil, ele ainda está sob os efeitos da crise econômica internacional. Ele continua desde 2008, quando deu aquela crise. O Brasil é o precursor desta crise, professor? Bem lembrado. Esta crise de dimensão global ocorrida em 2008, nós já estamos completando 10 anos sem que, de fato, tenha sido resolvida. Ela atingiu, lá em 2008, os países muito ricos, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, países da Europa, Japão, e também atingiu os países muito pobres, países da África, países do Oriente Médio, asiáticos, países de renda muito baixa. Mas ele, de alguma forma, não foi tão forte esta crise nos países de renda média, como o Brasil, por exemplo,
a Venezuela, Paraguai, Uruguai, China, Turquia, África do Sul, Rússia, países que, de alguma forma, diante da crise, implementaram políticas que, de certa forma, permitiram construir uma espécie de ponte para superar a crise. O Brasil, por exemplo, adotou um conjunto de medidas muito importantes, que foi, por exemplo, diante da redução do crédito dos bancos privados, os bancos públicos ampliaram o crédito, né? Nós tivemos novos investimentos, como na Minha Casa Minha Vida, investimento na construção civil do país. A Petrobras alavancou uma série de iniciativas. Então, o Brasil, assim também como outros países, para mencionar alguns, a Turquia, a Rússia, a China, na verdade, conseguiram sair ali na crise em situação melhor. Tanto é que o mundo passou a ser, na verdade, governado, do ponto de vista da sua economia, por países de renda média. Ocorre que esta circunstância, ali em 2008, 2009, se imaginava que duraria 2, 3, 4 anos. O problema é que essa crise se demonstrou de longo prazo, já estamos em 10 anos, e aí nós começamos, aqui no caso do Brasil, ter dificuldade de continuar aquelas políticas e, infelizmente, tivemos, né, uma reação da sociedade, que foi uma parte da sociedade, ali em 2016, que terminaram tirando a governanta eleita, a presidenta Dilma, e reverteram totalmente as políticas em torno do que nós chamamos de políticas neoliberais, de contenção do gasto, políticas de austeridade e políticas de livre mercado. E por isso nós estamos hoje num quadro muito difícil, não é? E que esperamos que as eleições de 2018 possam dar ao povo a oportunidade de escolher melhor. Professor, em relação, o senhor colocou aí a saída da presidente Dilma, essa agravou a crise depois da saída da presidente Dilma. O mercado de trabalho e o direito dos trabalhadores, eles foram seriamente afetados. Essa eleição agora, ela vai dar um alento para a sociedade? Certamente a questão das eleições, não é uma questão ainda em aberto. Nós estamos, na verdade, diante da 8ª eleição presidencial desde que o Brasil saiu da ditadura militar, né? Nas eleições passadas, esse período, 5 meses antes, praticamente de sua realização, já se sabia concretamente que haveria eleição livre, eleição democrática, os candidatos estariam praticamente já estabelecidos. Essa eleição está coroada de inseguranças, né? Exato. Porque, na verdade, o projeto daqueles que retiraram a presidenta Dilma em 2016, esse projeto não se viabilizou, ele não tem candidatura que seja competitiva do ponto de vista eleitoral, pelo menos das pesquisas. Então, há um problema dos que governam o Brasil em termos de dar continuidade ao seu projeto através das eleições, porque dificilmente terão candidatos que poderão vencer as eleições. E como os possíveis vitoriosos são aqueles que são críticos ao atual governo, né, tem essa dúvida justamente se as eleições serão para valer, porque, infelizmente, a nossa democracia não é algo duradouro, né? Nós somos um país com mais de 500 anos de história e a experiência democrática tem apenas 50 anos. Ela é quase uma exceção à democracia no Brasil. Agora, ligando democracia e trabalho, no caso, a reforma trabalhista, ela teve como campanha para sua aprovação, num contexto geral, de que ela abriria possibilidade de gerar mais vagas de emprego. Qual é a opinião do senhor a respeito dessa reforma, que muitos dizem que não é reforma, é demolição trabalhista? Pois é, 2 tipos de argumentos foram muito utilizados para defender essa mudança na legislação, mudança essa que vinha sendo já defendida há mais tempo. E essas mudanças sempre foram defendidas com maior ênfase em períodos de recessão, quando os trabalhadores estão enfraquecidos, quando os sindicatos têm mais dificuldade de proteger os interesses do mundo do trabalho. Então, os 2 argumentos principais utilizados, né, foram que a legislação trabalhista no Brasil era muito antiga e não tinha sido atualizada, né? E esse argumento é equivocado, porque em 1943, quando foi instaurada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, uma consolidação, na verdade, de mais de 15 mil leis em 900 e poucos artigos, essa CLT sofreu mais de 3 mil modificações até o ano de 2016. Então, a legislação vinha sendo atualizada, não haveria, na verdade, nenhum argumento
de legislação ultrapassada. É claro que as legislações sempre devem ser atualizadas, mas nada que exigisse uma mudança como foi feito. Ela teve 3.000 atualizações. Exatamente. E agora, nessa reforma, ela... Não foi atualização, na verdade foi ali uma mudança que tirou a capacidade e a eficiência da própria CLT. Mas o segundo argumento que foi utilizado para defender a CLT, além dessa dizer que era envelhecida, que não tinha sido atualizada, foi o argumento de que a única forma de o Brasil gerar emprego seria justamente reduzir o custo do trabalho, ou seja, facilitar as empresas contratarem pagando menos, né? Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma redução do custo muito grande de contratação. Pra você ter uma ideia do que eu estou dizendo, em 2014, o custo do trabalho na China, né, era apenas 25% do custo do trabalho no Brasil. Poxa. Tá certo? Então, os empresários brasileiros reclamavam, inclusive, que não dava para competir com os chineses, porque na China não se pagava direito o salário, o custo era muito baixo, etc. Hoje, o custo do trabalho na China está 16% maior que o do Brasil. Quer dizer, caiu por terra. Tá custando mais o trabalhador na China do que no Brasil? Não custando mais aqui do que... E ainda continua indo para lá. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que reduziu o custo do trabalho e não gerou emprego. Então, foi uma legislação pensada exclusivamente, tá certo, nos interesses dos ricos e não no povo trabalhador. Por falar professor, para o próximo governo, se fala... o professor Mauro Benevides, que é o responsável pelo programa de governo do Ciro Gomes, vem colocando ajuste fiscal como a primazia do que deve ser atacado em termos de governabilidade, em termos, inclusive, de continuidade de programas sociais e de alavancamento da economia, geração de empregos e tudo mais. Até o nome do senhor é citado em uma das questões como sendo discordante daquilo em que o senhor coloca que a solução seria colocar a economia em movimento. O que seria desejável em termos dessas medidas? O ajuste fiscal é realmente assim preponderante sob esse aspecto de recuperação do país? Bom, nós temos um problema fiscal, né? O governo atualmente arrecada menos do que gasta, né? E, portanto, o que nós estamos percebendo é o aumento do endividamento público. Então, a questão não é se deve haver, mas aí entra a questão de como fazer ou o que adotar. Não, pois eu só estou, em primeiro lugar, reconhecendo que nós temos um problema fiscal que tem se agravado, apesar do governo Temer, quando assumiu, ter dito que resolveria o problema fiscal apenas retirando a presidenta Dilma. E o que nós tivemos é que em maio de 2016, quando a presidenta Dilma foi arbitrariamente retirada do governo, a dívida líquida do setor público no Brasil era de 39% do PIB. Hoje, a dívida líquida está em 52% do PIB. Então, o que o governo Temer fez foi aumentar o endividamento e ampliar o gasto sem ter arrecadação devida. Mas o que aconteceu, que na verdade, do ponto de vista que nós temos, é que não se resolve o problema fiscal aumentando a austeridade, aumentando a restrição de produção. Pelo contrário, a questão fiscal ela se resolve fazendo com que a economia cresça, porque nós temos um sistema tributário que é indexado na economia. Quanto mais a economia cresce, mais você arrecada em termos de impostos. Quando a economia menos cresce, menos você arrecada, né? Então, o que faz o governo? O governo corta gasto de saúde. Cortando gasto de saúde, a população é menos atendida, não é? Então, a população não compra remédio, não vai ao hospital. Então, isso, na verdade, vai desestimulando a atividade econômica. Nós temos que inverter isso. Abandonar a política de austeridade que este governo atualmente faz e justamente promover a expansão da economia, porque ao crescer nós vamos gerar capacidade de arrecadação e resolver o problema fiscal. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha agora, professor, vamos para um breve intervalo, mas você que está nos acompanhando pela live aqui da Rádio CT, lembrar que o professor Márcio Pockmann, ele faz uma palestra hoje aqui em São José dos Campos, no teatro da Univap, aqui na região central aqui de São José dos Campos, na Praça Cândido Dias Castejon. Será às 19 horas, você pode acompanhar aqui. Tá aqui os desafios da democracia e o mundo pós-neoliberal com o professor Márcio Pockmann. Um breve intervalo e a gente volta já, ainda falando sobre economia aqui no Clique Jornal. Até já.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Mais uma vez, para você que ligou agora o seu computador aí, nos acompanha pela live também, pela internet na Rádio CT, nosso entrevistado é o economista Márcio Pockmann. Já foi apresentado aqui, mas um detalhe, mais de 50 livros sobre economia já foram editados e lançados pelo professor Márcio Pockmann, que está aqui hoje na Rádio CT, até porque ele estará logo mais às 19 horas no Teatro da Univap. Aliás, o mandato do vereador Wagner Balieiro tem organizado, tem convidado as pessoas para poderem acompanhar esse debate sobre essa palestra de hoje, que fala sobre os desafios dessa crise. É isso, não é, vereador? Exato. Nós estamos aí com essa oportunidade, né, da presença do professor Márcio aqui conosco, para às 19 horas fazer esse debate aberto com a população participar desse evento que será na Univap a partir das 19 horas. Agora, professor, por falar em crise, dado as diferenças dos anos, essa crise que a gente vive agora, ela é diferente da crise tão falada de 1929? Na verdade, nós estamos diante de uma crise que nós não sabemos muito bem o seu resultado final. Nós tivemos 2 grandes crises no capitalismo, uma de 1873 a 1896. Não sei se você tinha nascido ainda, mas acho que não, né? Nessa época, acho que ainda não. Não, então tá bom. E tivemos uma segunda crise, que foi essa que o senhor mencionou, 1929 a 1945. Tá certo? Exato. Então, veja, a primeira crise, de 1873 a 1896, foi uma crise que, na verdade, desestruturou a principal nação do mundo, que era o Reino Unido.
Né? A segunda, a crise de 29 a 45, na verdade, levou a uma mudança na principal nação, que já era os Estados Unidos, a se reposicionar no mundo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa grande depressão de 2008, ela pode ser comparável com a primeira, que levou, quando levou... A de 1800. 1873, que levou à desestruturação da principal nação, que era a Inglaterra. Agora não sabemos se essa crise, e do jeito que estava sendo conduzida, até pelo governo Obama, né, estava levando a uma desconstrução dos Estados Unidos. A ascensão do Trump é uma tentativa de reposicionar os Estados Unidos. Porque, de um lado, você tem, na verdade, a ascensão da China. Então, a saída dessa crise nós não sabemos muito bem, porque pode ser uma guerra entre a China e os Estados Unidos, se polarizar muito, né? E isso significaria dizer que a China substituiria os Estados Unidos, ou se os Estados Unidos, sob Trump, por exemplo, com sua política dele de defesa do espaço nacional, de taxação de produtos importados, isso pode ser talvez uma nova forma de reposicionar os Estados Unidos. Então... Agora, ou reposiciona os Estados Unidos ou se aposta na China. Sim. Agora, professor, e o BRICS, que é o banco que foi criado, inclusive com a participação entre Brasil, a China, a Rússia também. Qual o papel dele nessa economia de agora? BRICS, né, é a sigla dos países, do Brasil, não é? Rússia. R de Rússia, I de Índia, C de China, e S, que era Sul-África, em inglês, África do Sul. Na verdade seria BRICAS, África do Sul, mas terminou meio aí de forma inglesa. Bom, então, esse conjunto de países, na verdade, passou a se reunir, cujo objetivo era uma produção mais articulada entre eles, já que são países de renda média, países que tinham, na verdade, enfrentado a crise de 2008, vinham se dando relativamente bem, e passaram a organizar várias outras tarefas, como o comércio entre eles, não usando a moeda, o dólar. Exatamente. Então ela tem um papel. Construindo um banco que financiasse o seu próprio desenvolvimento. Então os BRICS surgiram, na verdade, como uma grande oportunidade do mundo sair da crise e ser coordenado por esse conjunto de países. Só que esse BRICS também sofreu um ataque. Um ataque que veio, obviamente, dos Estados Unidos, que não tem interesse algum que se pratique comércio sem usar a moeda deles, sem usar os bancos deles, né? O Brasil, por exemplo, tinha tido a grande oportunidade de ter várias empresas nacionais operando fora do Brasil. Se a gente olhar um pouco a lógica da Lava Jato, né, é uma lógica que está levando, infelizmente, à destruição de empresas nacionais. Agora, por que não se sustenta o BRICS frente aos americanos? Bom, sustenta porque nós tínhamos uma postura de apoio aos BRICS até o último dia do governo da presidenta Dilma. Com a saída da presidenta Dilma, o governo Temer, na verdade, ele tem feito políticas que quase transformam o Brasil numa espécie de protetorado dos Estados Unidos. É uma subordinação aos Estados Unidos. Então, nesse sentido, os BRICS foram ficando distantes das possibilidades do Brasil. Agora, o José Elias, que é o nosso diretor financeiro aqui, ele conta que os jornais de hoje trazem nas manchetes que a crise econômica na Argentina fala que o governo argentino aumentou os juros mais de 40% ao ano. A crise na Argentina, ela pode afetar a gente aqui no Brasil, professor? Hoje, inclusive, no chamado boletins do Focus do Banco Central, que divulga, em geral, as expectativas que empregados do mercado financeiro têm, não é? Eles mostram que, na verdade, a expectativa que o Brasil iria crescer está se reduzindo drasticamente, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos dois grandes problemas pela frente. Primeiro, a elevação dos juros nos Estados Unidos. Em se fortalecendo a ideia da elevação dos juros dos Estados Unidos, o Brasil vai passar a elevar os seus juros internos, a taxa Selic. Isso vai ser completamente desfavorável à produção nacional. E o segundo problema que nós temos é o chamado contágio que vem dos argentinos. Da Argentina não vem só mudança de corrente fria nem nada, mas também vem problemas com este governo que tem feito opções de privatização, opções neoliberais que não têm tido resultado positivo.
Então, nós corremos o sério risco de sermos contaminados pelos problemas do governo Macri na Argentina. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade de criar vagas de empregos, principalmente para jovens até 25 anos. Para equilibrar e tentar minimizar essa questão, professor, qual seria a solução? E um outro detalhe, nós não estamos vendo mais caixas de papelão nas esquinas, porque quando tem a caixa de papelão é porque o produto foi vendido, já está na loja. Foi desempacotado, né? Exatamente. Como é que o senhor vê essa solução? Bom, em primeiro lugar, vamos chegar a reconhecer que a questão do desemprego no Brasil é gravíssima e que não foi resolvida até agora, não é? Nós temos praticamente um trabalhador a cada 3 desempregados. Um a cada 3. Um a cada 3. Temos basicamente 26 milhões de brasileiros que estão nessa condição. Uma parte, quase 13,7 milhões, são trabalhadores no desemprego aberto, ou seja, eles estão procurando trabalho, não encontram trabalho e estão disponíveis para trabalhar. Mas nós temos uma outra parte, mais 13 milhões de trabalhadores que estão fazendo algum bico, estão lavando automóvel, vendendo alguma coisa para poder sobreviver, porque não tem renda. Só que isso aí é uma coisa eventual, não é trabalho. Ele está ali buscando alguma renda, mas está de olho se surgir uma oportunidade numa empresa e tal, ele está procurando esse trabalho. E temos ainda cerca de 5 milhões de trabalhadores que estão desempregados há 1, 2, 3 anos. Procuraram trabalho muito tempo e não encontraram trabalho. Então agora eles procuram cada vez menos. E aí o IBGE o identifica como inativo, porque ele não está procurando trabalho. Não é como desempregado, né? Você tem que somar. Se for somar, dá essa conta enorme. 26 milhões de pessoas. Então é gravíssimo, é alarmante o problema do desemprego no Brasil. Como você resolve isso? Bom, de um lado, é o seguinte, há uma parte, cerca de 5 milhões de jovens que estavam estudando, tá certo? Só estudavam, abandonaram o estudo porque o pai ou a mãe ficaram desempregados, então ele foi procurar trabalho para tentar sobreviver, a família. Uma solidariedade familiar. Então ele abandonou o estudo. É fundamental, portanto, que nós tenhamos uma condição de subsidiar a volta desse jovem para o estudo. Porque se nós não prepararmos os nossos jovens, nós não teremos emprego amanhã. Agora, o governo falou de alento e desalento essa semana em relação às vagas de trabalho. O senhor ouviu a fala do atual presidente de alento e desalento? Eu acho que o povo está desalentado em relação a ele, não é? Uhum. Porque ele não produz nenhum alento para a sociedade, tá certo? Mas, na verdade, o que nós temos infelizmente, a baixa capacidade da economia brasileira contratar pessoas. E é bastante... É paradoxal a situação, porque o Brasil é um país em construção, falta de tudo. Não tem infraestrutura decente, não é isso? Grande parte da população ainda não tem o consumo básico. Ou seja, o Brasil tem uma grande saída pelo mercado interno. E esses são pouquíssimos países que têm um mercado interno tão potencialmente rico como o Brasil. E, infelizmente, o governo Temer não faz nada nesse sentido. Pelo contrário. Professor, a gente está ficando com medo. Então, mas a gente vai... Medo? Está dando medo, porque abre-se a mente, a gente passa a enxergar a atual realidade do futuro do país. Olha, quero registrar aqui a presença da vereadora Amélia Naomi conosco, nesse momento aqui, nessa entrevista com o professor Márcio Pockmann. Também o vereador Wagner Balieiro, o Luiz Elias, aqui do SINDICT, e o presidente Ivanil Elisiário. Olha, um breve intervalo e a gente volta já, tem mais sessão de medo, professor, com as suas palavras sobre a economia brasileira, o que a gente achou nesse momento. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é 1 dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto.
Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso entrevistado de hoje, nada mais, nada menos que o professor Márcio Pockmann, que além da entrevista aqui na Rádio CT, também apresenta uma palestra hoje aqui na cidade de São José dos Campos, os desafios da democracia e o mundo pós-neoliberal. O professor Márcio Pockmann, ele é professor da Unicamp e ex-presidente do IPEA e presidente da Fundação Perseu Abramo. Professor, me fala um pouco da Fundação Perseu Abramo, qual o seu papel lá nesse momento atual? A Fundação Perseu Abramo, ela tem já 20 anos de existência e tem se voltado para um papel de formação, de qualificação. Hoje ela possui, em parceria com a Flaxo, um curso de formação qualificada, de pós-graduação, então formação de quadros nesse sentido, e tem também formação para pessoas que não têm o ensino superior. Uhum. E além desse processo de formação, a instituição também se volta para a pesquisa, para conhecer melhor a realidade, especialmente nesse momento que a população brasileira passa por uma transformação muito importante, entender a nova classe trabalhadora no Brasil, a classe trabalhadora de serviços, as mudanças no interior da classe média brasileira, no próprio empresariado. Então, uma instituição que tem feito pesquisa, produção de conhecimento e, ao mesmo tempo, difundido esse conhecimento através de vários cursos de formação. Que maravilha. O senhor foi presidente do IPEA de 2007 até 2012. E recentemente o IPEA publicou, agora no final de abril, a estimativa de 3% de aumento do PIB nesse ano, que e também o mesmo índice para o ano que vem. A inflação em torno de 4% durante esse ano de 2018 e também 2019. Essa é uma fonte sobre a inflação que a Focus fez essa pesquisa. A gente pode considerar que o Brasil está dando os primeiros sinais de crescimento econômico, ou seja, estamos vendo uma luz na economia, professor?
Não acredito que nós estejamos com esse sentido, né? Infelizmente. Nós tivemos 2 anos de recessão, 2015 e 2016. Houve uma redução em 7% da produção, do nível de atividade. Foi uma recessão mais grave da história do país, para dizer a verdade. Em 2017, o país voltou a se recuperar, cresceu 1%, depois de ter caído 7%. Só que quando nós vamos analisar esse crescimento de 1% em 2017, a gente vai perceber que esse crescimento de 1% ele foi resultado da expansão de 13% no setor agropecuário. O setor agropecuário teve uma excelente safra no ano passado, em função do efeito climático e oportunidades no mercado internacional. Dificilmente teremos o mesmo desempenho do setor do agropecuário em 2018. A estimativa de crescimento do setor agropecuário para 2018 é de 6%, cresceu 13% em 2017. Outro setor importante é o setor da indústria, que no ano passado empatou, ele não cresceu. Se nós olharmos o que está acontecendo com a indústria nesses primeiros 3 meses, segundo o IBGE, a indústria continua parada, não tem crescido. Aliás, desde novembro ela tem desacelerado, então não temos aí um sinal positivo na indústria. E o terceiro setor é o setor terciário, o setor de serviços, que no ano passado cresceu 0,3%, e nesse ano também não aponta uma maior recuperação. Então eu diria assim, o Brasil, com a recessão, ele perdeu capacidade de produção, o nível de atividade caiu, e praticamente está estagnado numa situação de baixo dinamismo. O vereador Wagner só Valier complementar que no Jornal da Cidade foi colocado que os dados do CAGED mostraram 2 fatos aí. Desde quando foi implantada a reforma trabalhista, valendo a partir de novembro até março, a região do Vale do Paraíba teve um saldo negativo de 1.222 postos de trabalho. Saldo negativo, ou seja, demitiu mais, contratou. E houve uma diminuição do valor da média salarial em torno de 6% a 7%. De diminuição do valor da média salarial do trabalhador. Para quem ficou trabalhando, caiu o valor. Caiu a renda. Caiu a renda. Isso só dos dados já a partir do comparativo de novembro para março desse ano. Novembro de 2017 para março desse ano, com os impactos da reforma trabalhista. Então, é um dado que mostra a gravidade, né? Que na verdade você tem uma mudança da legislação prejudicando os pobres, principalmente a classe mais pobre, os trabalhadores, e mesmo assim com os dados macro aí não sendo melhorados em nenhuma situação, né? Professor, eu sempre tenho percebido o seguinte, que existe um conjunto, não é apenas uma ação isolada, mas um conjunto de um arcabouço que em conjunto, né, esse arcabouço de medidas poderia ser taxado como o maior projeto de empobrecimento de um povo em tramitação no mundo. Seria composto pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a emenda constitucional 95, que limita os gastos do governo. O senhor concorda com isso? Eu incluiria, retiraria alguma situação? Estou exagerando? Não discordo. Acredito, na verdade, que o que você registra são consequências da opção do governo Temer, que é um governo para os ricos, para o rentismo brasileiro, um governo que, na verdade, tem utilizado uma série de ações, não para melhorar o país, mas, sobretudo, assegurar os interesses dos muito privilegiados. Portanto, as consequências dessa opção é justamente o empobrecimento da população. Nós tivemos, depois de ter tido uma trajetória de 14 anos de decréscimo na pobreza, passamos a conviver com o aumento da pobreza, que é visível nos nossos sinais, não é? A quantidade de pessoas morando na rua, quer dizer, essas crianças pedindo esmola nos sinais, quer dizer, a degradação humana que resulta deste governo é inacreditável depois de termos tido uma trajetória tão positiva. Né? Agora, outro aspecto importante que vem crescendo, desculpe só interromper para chamar a atenção, que é uma coisa, um Brasil que tem um país com escolaridade relativamente muito baixa, passamos a ter agora novamente uma espécie de fuga de cérebros, jovens graduados, né, jovens com pós-graduação, gente muito bem preparada, que não está encontrando emprego no Brasil e termina saindo do país, o país investiu neles e vão buscar fora o que não encontra com um emprego decente. Agora, professor, o país indo na chamada bancarrota,
E a manchete que saiu em todos os jornais, nos sites aqui do Brasil, é que o Banco Itaú acabou lucrando 6,28 bilhões no primeiro trimestre desse ano, teve uma alta de 3,77% em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado cresceu, esse ano cresceu novamente. Cresce na crise, cresce na parte boa, cresce quando está ruim, cresce todo jeito. Exatamente. O senhor falou que esse é um governo para ricos. Como que a classe dominante vai se estabelecendo cada vez mais e o povo na miserabilidade? São consequências, né, das opções que são tomadas. Quer dizer, nós não temos pobre porque o brasileiro não trabalha, é preguiçoso. A pobreza cresceu porque, na verdade, você não tem emprego. Né, os dados aqui da região são bem emblemáticos do que está acontecendo no Brasil. Você não está gerando emprego, está destruindo empregos existentes. E para os que ficam, são quase que obrigados a aceitar salários decrescentes. Então, isso, na verdade, vai tirando a força de um país que tem um amplo mercado interno. Nós crescemos nos anos 2000 pelo mercado interno, foi distribuindo renda, aumentando o consumo implicando maior produção, a produção permitindo maior imposto, maior arrecadação. Então o Brasil estava num sentido positivo. Quando você começa a cortar a renda, cortar emprego, aí já não tem tantos consumidores, a indústria não tem para quem produzir, e se não produz também não arrecada, então entramos num ciclo vicioso, abandonando um ciclo virtuoso que se constituiu anteriormente. Então, essa crise ela tem um dono, porque se um banco lucra 6 bilhões em cima da miserabilidade, ela pode estar surgindo dos Estados Unidos para cá, vai se apertando, até porque um automóvel custa 50 mil reais aqui, e lá nos Estados Unidos custa 25, o mesmo automóvel, no México, em outros países. Tem dono essa crise, professor? Eu não sei se ela tem dono, mas ela tem causas, né? O que ocasionou essa circunstância que nós temos, né? De um lado é a própria recessão. A recessão que nós tivemos em 2015, 2016, ela foi extremamente desfavorável ao país, porque gerou desemprego, cortou lucro das empresas, não dos bancos, né? Os bancos foram favorecidos. Exatamente. Mas então a recessão é uma causa. A segunda causa é a Lava Jato. Porque a Lava Jato, ao invés de combater a corrupção, ela está, na verdade, levando à quebra de empresas, como foi praticamente o desaparecimento da indústria naval do país, como foi a destruição do segmento de petróleo e gás, né? Como foi o segmento das grandes construtoras. São construtoras fundamentais para o Brasil do ponto de vista do ativo, da engenharia, não é? Como está sendo em algumas empresas do setor do agronegócio. Corrupção existe em vários países. Vários casos, para citar um, né? Na Coreia do Sul, a Samsung, essa grande empresa, foi identificada várias situações de corrupção da direção da empresa com a presidência daquele país. O que aconteceu? Como ocorre em outros países, ocorreu com a Volkswagen, por exemplo, nos Estados Unidos, onde foi identificada a corrupção, as pessoas são presas, tá certo? Mas a empresa não é atacada. É preciso saber diferenciar, porque quem corrompe, é a pessoa e não a empresa, não a instituição. E o que a Lava Jato fez foi, na verdade, asfixiar as grandes empresas no Brasil. O país é um país em construção. Se nós não tivermos grandes construtores, quem vai construir o Brasil? A empresa americana? A empresa chinesa? Né? Então, nesse sentido, a Lava Jato tem culpa, porque ela pode ter respondido por quase de 1 milhão de empregos destruídos em função das opções que ela fez. Professor, e a terceira causa está associada nas políticas neoliberais do governo Temer, políticas que são contra o povo brasileiro, políticas de privatização, né? Políticas de corte na área da saúde e da educação. Olha, a gente vai para as suas palavras, ela vem assim, e agora fica a pergunta para o próximo bloco. Qual é a parte que cabe ao povo brasileiro para parar com isso? O senhor responde daqui a pouquinho. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Márcio Pockmann. Lembrando que tem uma palestra hoje, o nome da palestra é Os Desafios da Democracia e o Mundo Pós-Neoliberal. Essa palestra será hoje às 19 horas na Univap, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco desta conversa interessante com o professor e economista Márcio Pockmann. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje é o professor Márcio Portmann, ele que é economista, professor da Unicamp e ex-presidente do IPEA e atualmente é presidente da Fundação Perseu Abramo. Professor Márcio Portmann, a pergunta que ficou de todos esses indicativos da economia brasileira qual é a parte do povo brasileiro para virar essa questão? Até porque a questão de uma renda mínima ou Bolsa Família são boas ideias aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista social, nós estamos de acordo que é algo totalmente positivo? Bom, coitado do povo, né? A situação ficou tão difícil, mas todas as vezes que o povo foi consultado sobre o que deveria ser feito para o país, ele soube decidir. Se nós formos olhar as últimas 4 eleições, de 2002, né, 2006, 2010, 2014, em todas essas eleições, aqueles candidatos que apresentaram, que defenderam o chamado programa neoliberal de privatização, foram derrotados. O programa neoliberal somente voltou sem as eleições, pela arbitrariedade do golpe que foi dado em 2016. E hoje nós não temos nenhum candidato competitivo do lado de lá, que defenda as políticas neoliberais, que possa vencer as eleições. Então isso é um problema de quem sustenta o governo Temer, do que vai fazer até chegar a 2018, porque possivelmente eles vão ser derrotados, porque o povo sabe concretamente que o neoliberalismo é justamente para viabilizar os ricos e não os pobres. Ele já tem uma percepção, né, do que será a resposta que vai dar. A questão é saber se vão deixar o povo se manifestar, se vai ter de fato democracia, eleições livres,
Porque eu não tenho dúvida, em havendo a eleição e democracia, o povo votará mais uma vez com os candidatos que são conhecedores da realidade e que apoiam políticas que não sejam as chamadas neoliberais. Engenheiro Ivanil. Eu queria voltar à questão inicial, de quando eu cumprimentei no início desse programa, colocando questões como, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem apenas 661 servidores para explorar uma área de um bioma de biodiversidade correspondente a 60% em área do território brasileiro. O Instituto Nacional do Câncer tem uma perda expressiva de servidores nessa questão desse tratamento. E se discute agora, nesse momento, um comitê de desenvolvimento do programa nuclear brasileiro que considera a privatização da produção de radiofármacos no país. Isso como forma de diminuir a pressão por pessoal, a pressão por funcionário público concursado. Então, o que se configura, o que nos leva a considerar nessa questão do desmonte dos institutos públicos de pesquisa, é que eles deixarão de existir na forma jurídica como existem hoje, né? Ou deixarão de existir sob qualquer outra forma, né? Lembrando que aqui, na década de 80, se desenvolveu o motor a álcool, que gerou o Proálcool, que projetou o Brasil como referência mundial na produção e consumo de energia renovável. Isso foi uma resposta pronta, talvez, junto com a Embraer, dois maiores exemplos de inovação numa época em que nem se tratava dessa terminologia. E, ao mesmo tempo, recentemente, a Comunidade Comum Europeia sugeriu, né, orientou os países na Comunidade Comum Europeia a aplicarem 3% do PIB em desenvolvimento científico-tecnológico como forma de combater crise e de se preparar para a próxima era do desenvolvimento científico-tecnológico mundial. E, mais uma vez, a gente vê que o Brasil fica para trás nessa questão e abre os flancos para a ocorrência de um neocolonialismo brasileiro. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa questão, sobre esses dados que eu lhe passei recentemente. Não sei se o senhor tem maior intimidade com esses dados. Professor. Não, a linha de raciocínio está correta. De fato, nós estamos diante de uma circunstância nova que diferencia o governo Temer do governo Fernando Henrique Cardoso e do Fernando Collor de Mello. Eram governos que, de certa forma, apresentavam uma ideologia que dizia que o setor privado é mais competente que o setor público, portanto, justificaria, segundo esta perspectiva, a redução do Estado, a transferência para o setor privado. Quer dizer, acompanhando o que aconteceu nos anos 90, essa transferência do setor público para o setor privado não levou ao crescimento econômico, não levou à ampliação do emprego, não levou à redução da pobreza, não é? E tampouco nós tivemos, na verdade, serviços mais baratos. A privatização da telefonia, para citar um exemplo, né, nos coloca entre os custos maiores que há no mundo desse tipo de serviço. Nos dias de hoje, o governo Temer, na verdade, não se orienta pela perspectiva ideológica de justificar que a venda do patrimônio nacional para a empresa privada seria o melhor. O que nós estamos percebendo, inclusive, é que em processo de privatização, quem está comprando empresa brasileira nem é empresa privada, são empresas estatais da China, da Europa. Vou fazer um parênteses, né, aqui, Márcio. Eu já falei até isso aqui uma vez na rádio. Eu trabalhei na Eletropaulo. Aí, quando a Eletropaulo foi feito aquele desmembramento para privatização, eu fiquei numa empresa que era a IPTE, que depois somou com a parte de transmissão da CESP e criou a empresa CETEP, que cuida de toda a malha de transmissão de energia de São Paulo. Trabalhei 11 anos lá. Essa empresa foi comprada, quando foi privatizada, foi comprada pela estatal da Colômbia, empresa ISA, que tem 1/3 do tamanho da própria CETEP.
Então, então, nós hoje temos aqui a maior empresa de transmissão da América Latina, que é a CETEP, sendo comandada por uma estatal da Colômbia. A mesma coisa da telefonia, que foi a empresa portuguesa que comprou aqui. Quer dizer, na realidade, eu quero chamar a atenção que esta opção que o Brasil está fazendo no mundo todo está se protegendo do mercado de trabalho, valorizando as empresas, os ativos nacionais. Exemplo concreto do próprio governo Trump, por exemplo, ao taxar produtos importados, tentando valorizar o produto nacional, né? Tivemos o governo na França, Macron, que também é um governo liberal. No entanto, diante da possibilidade do capital chinês comprar um estaleiro francês e italiano, o que fez Macron? Estatizou a empresa. Então, todo mundo está se fechando e protegendo o ativo nacional, seu mercado interno, né, o que há de melhor. No caso brasileiro, nós estamos abrindo, né, praticando o livre mercado, sendo taxados pelo governo americano, sendo prejudicados e, ao mesmo tempo, praticando uma política de austeridade, de corte de gastos, ou seja, inviabilizando o país. Agora, professor, nesse caso, o Brasil aceitou as condições do protecionismo do aço lá nos Estados Unidos. Da mesma forma, a Boeing vem para o Brasil, está comprando a Embraer. Aqui em São José dos Campos, nós temos o KC-390, foi para Gavião Peixoto. O Phenom e o Legacy está nos Estados Unidos. Só ficou, então, os jatos executivos aqui para São José dos Campos. Com essa compra... Os executivos não, os comerciais. Os comerciais, exatamente. Com essa compra da Boeing, encerra esse capítulo aqui? Vai depender justamente de uma definição que está longe do governo brasileiro e do país. Vai depender dos interesses de uma empresa estrangeira que vai decidir de acordo com os seus interesses e não do povo brasileiro. Para encerrar, o senhor acredita que o Brasil, então, está distante do minimamente aceitável para reduzir as desigualdades sociais? Não, as desigualdades vêm aumentando, infelizmente. Sim, exato. Temos hoje no Brasil 6 pessoas que possuem um patrimônio que equivale à soma da renda da metade dos brasileiros. 100 milhões de brasileiros. 6 pessoas. 6 pessoas. Então, esse é o Brasil que nós estamos convivendo, em que o emprego que mais cresce no Brasil é o emprego de segurança, porque as pessoas estão com medo de sair à rua, né? Hoje o emprego de segurança pública e privada equivale a um contingente de trabalhadores da construção civil. Bom, 6 pessoas no Brasil detêm o equivalente à metade da renda dos brasileiros. 100 milhões de pessoas. E simplesmente o brasileiro foi aplicado o Boa Noite Cinderela. Nós estamos vendo isso, doutor? Sim, mas o que está acontecendo, nós estamos um pouco anestesiados, não é? Por uma imprensa controlada por 6 famílias que vive da ilusão do povo brasileiro. De outro lado, o povo brasileiro está percebendo pela própria realidade que essas opções não estão de acordo. Se deixar o povo votar em 2018, nós vamos ver a surpresa que vai ser a opção que esse povo vai fazer pela democracia e por um governo que os represente e que possa reverter o que foi feito até agora de estrago. Professor Márcio Pockmann, queremos agradecer, eu me sinto honrado de entrevistá-lo, de passar alguns momentos com o senhor, beber essa sabedoria e volto a afirmar, deu medo a sua conversa, mas diz que o medo faz bem, né? Me abriu a mente. Muito obrigado pela sua... Eu que agradeço. Levando aqui um ditado popular, não é? Diz que a dor ensina a gemer. Muito bem. Bem, amigos, por aqui, vereador Wagner. Então, hoje tem mais o Márcio Pockmann lá no Teatro da Univap, no auditório. Exato. Hoje, às 19 horas, todos estão convidados a participar, a fazer um debate sobre o que queremos para o nosso Brasil, para a nossa região. É importante aí a sua participação. Os desafios da democracia e o mundo pós-neoliberal. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos é da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo, e eu quero registrar também a presença do Fernando, que é o vice-presidente do CINDCT, está aqui o Fernando Soares. E a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Fernando Moraes. Chegou agora aqui. Homônimo. Exatamente. É o homônimo do grande escritor Fernando Moraes. Ponto final, grato a todos pela companhia, audiência e amizade. E dá uma viradinha na câmera aqui, só para dar um tchau e até lá. Tchau.
Você ouviu pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal. %, digital.